Boa tarde a todos. O tema que nós juntos trabalharemos hoje está muito mais dentro da proposta dos espíritos, em que a casa espírita vá cada vez mais alcançando o foro de casa do povo, praça do povo, universidade do povo. É bem dentro da proposta do nosso irmão Allan Kardec, quando codifica a doutrina, e nos diz que nós temos que, como espíritas, irmos contextualizando toda a sua obra e todo o seu trabalho para, à luz da ciência, da filosofia e de todos os processos de comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados, nos iluminarmos para contextualizarmos a obra e o movimento, e assim nós sermos capazes de juntos irmos constituindo cada vez mais uma fé racional. Até quando eu era jovem, quando dizia a palavra racional para nós, parecia que seria uma coisa fria. Fulano é racional. Era quando a pessoa era bem radical ali nas regras lineares do movimento de viver. O racional, que tanto o nosso irmão Kardec e os espíritos orientadores colocam, é conseguir estarmos à luz da melhor razão que já alcançamos. Nesse movimento que se chama viver, onde todos os elementos estão em constante evolução, não é só nós, todos os elementos estão em constante evolução. Nesse movimento de evolução, cada um vai se alcançando e alcançando melhor o mundo, as pessoas, as coisas, para conseguir alcançar melhor Deus. O Deus que nós estaremos alcançando, e muito especialmente à luz da doutrina dos espíritos e do movimento espírita, há de ser Deus. Não é alguém quase com um tacape na mão, pronto para nos dar uma açoitada a cada erro que fizermos, impondo um castigo cada vez que cairmos em erro. Até mesmo porque erro, se nós formos avaliar o trabalho de qualquer pessoa de bem, estudiosa, seja nas ciências exatas, a física, a química, a matemática, seja um bom estatístico, seja alguém, essas celebridades do bem, desde um monge budista a um padre, uma freira, um papa, um bom pastor de qualquer religião, qualquer dessas pessoas que trilharem o caminho de realmente trabalhar o humano, e a ciência trabalha o humano, é para o humano, vai nos dizer que erro é uma tentativa de acerto em que nós ainda não tínhamos condições de ir pelo melhor caminho. Por exemplo, a gente faz lá um trabalho na área da estatística. Um erro estatístico, eu não consegui alcançar todos os dados e combiná-los adequadamente e inseri-los na cultura para fazer um dado estatístico bom. Ele ficou ali razoável, ele tem uma margem de erro. Nós vamos para a cozinha fazer uma comida na melhor das intenções, e a melhor, a gente quer que aquele almoço de família seja maravilhoso. Uma tentativa de ser maravilhoso também nas outras coisas, de receber quem chega, de dar um abraço no neto que chega, mas também abraçar o genro que chegou junto com o neto, mas também olhar se a alface é suficiente naquela salada. O arroz começa a queimar.
Quando a gente se der conta, entre tudo isso, está saindo uma fumaça na panela e um cheirinho de fumaça queimada. Foi um erro. Mas é um erro que a gente vai ser passível de castigo por ele? É aí que nós devemos avaliar e estarmos unidos num esforço enorme de viver à luz do melhor que alcançamos, não só para estarmos, não é satisfeitos no sentido de uma plenitude de satisfação, mas é estarmos cientes de que fizemos o nosso melhor possível. E aquele resultado é o que alcançamos naquele momento. E já sabermos que daí a 1 dia, 10 dias, 100 dias, 1 ano, 10 anos, cada momento desses que nós olharmos para trás, nós veremos que faríamos aquilo diferente, porque já nos alcançamos mais. E nos alcançamos mais através de um intenso processo de comunicação. Contudo, primeiro é conosco, nossa maior e mais profunda comunicação conosco, acessando o Criador que está em nós, ele é presente em toda a sua obra, acessando esse Criador, fazer as comunicações mais profundas possíveis, para que o nosso eu superior, que é o Espírito, na sua forma maior de expressão, portanto de vibração, esteja sendo o ator principal. Porque aqui encarnados, nós viveremos sob a égide do eu superior, que é o Espírito, na sua vibração máxima, com Deus imanente ali, trabalhando conosco, e o eu inferior que nós vamos constituindo para viver o cultural da Terra, a materialidade da Terra. E nós poderemos dizer que o eu inferior é uma coisa horrível? Não, ele faz parte do processo. Encarnados, nós estaremos precisando de, por exemplo, preocupação com a forma física. Posso chegar aqui com a mesma bermudinha curta que faço faxina na minha casa. Estou lá sozinha fazendo faxina. Ah, uma bermuda no meio da coxa vai ser muito melhor do que ela me atrapalhando no meio das canelas. Mas não dá para eu vir para cá. É vaidade? Não. É decência, é dignidade, é respeito. Mas tem que ter um eu inferior trabalhando isso. Olhar para alguém e assim avaliar e dizer: preciso me cuidar para me relacionar com essa pessoa, não por taxá-la de ruim, por saber que eu não trago prontidão para me administrar bem, não me prejudicar e, portanto, prejudicá-la. Nós vamos saber fazer essas avaliações ligadas ao sistema Terra, nessas interações. Preciso passar por algum lugar e, ao ver algo que está ali exposto na vitrine, na hora já me perguntar: será que esse casamento que vai ter na família, eu tenho lá uma roupa que ainda me sirva? Porque o último casamento que fui foi há 20 anos e eu tinha 50 e poucos quilos, não, 50 quilos, e hoje tenho 56. E nós temos que ter esses eus trabalhando. E o eu superior na administração. Nesse movimento que é viver, nós, graças a Deus, vivemos um intenso processo de
comunicação subliminar. E na proposta dos Espíritos, que nesse projeto de ser a Universidade do Povo, a Casa Espírita tem que ser uma agência de desmistificação, nós temos o dever de juntos construirmos uma linha de raciocínio acerca de como nós fazemos os alcances através das comunicações que os Espíritos nos fazem. Estamos o tempo todo fazendo comunicações. É um processo que não para. Somos de comunicação. Como seres cósmicos, é bom a gente tirar o homem do pedestal, o ser humano do pedestal e nos incluir. E nesse processo de inclusão, só estaremos nos incluindo quando nós incluirmos a todos. Absolutamente todos. Enquanto Casa Espírita estiver nos dizendo que nós temos que nos afastar dos maus espíritos, como se espírito desencarnado fosse capaz de chegar e se apoderar dos nossos domínios, e nós deixássemos de fazer domínio sobre nós mesmos, nós ainda não estaremos espíritas. Porque nós ainda estaremos fazendo divisão. Nós estaremos dividindo o grupo dos espíritos com quem eu quero me somar para eu ser beneficiada. Isso é da ordem materialista. E o grupo dos espíritos que eu considero que não vão me beneficiar, porque na ordem materialista nós queremos estar com os vencedores, e nesse conceito materialista, vencedores são os que brilham. E o espírita não deve andar por aí mais. Essa fase há de ter passado. Nós estamos todos em processo de interação, onde através dessa interação intensa, plena, profunda, nós vamos conseguindo informar a todos o que somos, o que sabemos, o que trazemos, e todos estão nos informando o que são, o que trazem, o que sabem, e nós vamos juntos aprendendo, 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 porque evolução é isso, aprender para nos iluminarmos pelo conhecimento que há de ser a ferramenta para alcançar a sabedoria, alcançar os saberes sociais, olhar, por exemplo, para a sociedade onde nós escolhemos estar, independente de todas as dificuldades, eu diria administrativas, que temos enquanto sociedade, amar. Porque afinal escolhemos estar aqui. Espírita acredita que está aqui através de um projeto encarnatório que fez e que escolheu estar onde está. E que essa escolha, nós não temos que estar amarrada a ela no sentido de espaço físico. Eu posso amanhã apanhar minhas malas e ir para a China. Mas eu também posso ir para a Coreia, e também posso ir para a Rússia. Posso ir para Israel, posso ir para a Palestina. E nós brasileiros, então, nos damos ao luxo de porteiras abertas. Eu nem chamo de fronteira, são porteiras abertas mesmo. E nos damos ao luxo de um país cuja Constituição permite todas as religiões, que é uma bênção. Convivemos com todas as religiões. Esse processo de comunicação fica muito mais pleno. Vai depender de como nós lidamos com isso. Porque nessas comunicações, esse processo de
comunicar a minha alegria de ser, a minha alegria de viver, a minha alegria de estar aqui neste tempo fazendo a caminhada que estou fazendo, é que vai nos permitindo cada vez mais receber de forma plena as comunicações de todos os espíritos, codificá-las em nós, receber e codificar, receber e codificar, receber e codificar. E uma vez codificada, vamos avaliando, combinando com as informações que já trazemos, combinando com os saberes que já fizemos, e vamos trazendo para o liminar, que é ali o começo. Liminar é isso? Saberes que não sabíamos antes, mas que nesse processo de soma e de comunicação, a gente vai alcançando, através da densidade mesmo. Trago uma informação acerca, por exemplo, de ensinar a trabalhar. Aí essa senhora aqui é professora, vive ensinando, se especializou em ensinar. Estamos nos comunicando, ela está me informando sobre o processo de ensinar. Essa senhora, quem sabe, seja uma pesquisadora. E até pensa assim, não trabalho com ensino. Mas e o dia inteiro ela lá pesquisando e tentando encontrar explicação e tentando encontrar, quem sabe, desenvolver um novo produto para resolver uma questão humanitária, e ela está informando. Ela não está me ensinando um modo de persistir nas coisas, investigar as coisas. Aí eu vou recebendo essa informação, e aquele grau de persistência que eu não trazia, quando ela que persistiu ensinando, ela que persiste pesquisando, a outra que persiste, por exemplo, cozinhando para a família, o outro que persiste cuidando de idosos, o outro que persiste cuidando de crianças, o outro que persiste varrendo a rua. E nós vamos recebendo essa informação toda e emitindo informações o tempo todo, e cada um vai por um aumento de densidade da informação que ele próprio já vinha construindo. Ele é capaz de, por exemplo, amanhecer um dia e dizer para si mesmo: meu Deus, eu estou há tanto tempo tentando resolver isso, e agora eu amanheci hoje vendo que isso é tão fácil. O que aconteceu comigo que eu não vi isso antes? E se formos radicais conosco e até agressivos, nós somos capazes até de dizer: onde eu estou com a minha cabeça, que eu não vi isso antes? Não viu porque não via mesmo. Foi nesse intenso processo de comunicação, de recepção de informação com todos, e quem recebe uma informação, ela não fica aqui. Recebeu, combinou, o novo padrão que essa pessoa emitir, a nova vibração que ela emitir, porque é o que nós somos, processo vibracional em atividade. A nova vibração que ela emitir, ela já emite com essa informação combinada. E já vai chegar a todos essa nova combinação. E nessas novas combinações, vamos crescendo. O nosso grande trunfo, o grande mesmo, é estarmos atentos a nos trazer de volta para o nosso melhor equilíbrio. Porque é à luz do melhor equilíbrio que nós fazemos não só as melhores e mais eficientes captações de informações que todos os espíritos estão informando,
fazemos melhor a captação da informação, a codificação dela, a combinação com nossas jazidas de informações, são verdadeiras jazidas, que cada um de nós traz, e a nova composição. Porque se não estivermos cuidadosamente fazendo o que os espíritos encarnados e desencarnados que trabalham na ordem do bem nos convidam, que é ao autocontrole, mais auto-administração, que é nós, às vezes a gente quando põe a palavra assim, parece que é uma coisa lá longe, lá difícil. Não. É eu me controlando, eu me administrando, para somar ao melhor que todos trazem. Porque se Deus é imanente em todos, com que direito algum espírita diz, somos espíritas, né? Estou falando para nós mesmos, nós trabalhadores da casa espírita, com que direito que algum espírita vai dizer que aquela pessoa é do mal? Quem criou aquele espírito que eu estou chamando de do mal? Quem criou? Nós espíritas somos monoteístas. Nós acreditamos num único Deus. Se só há um único Deus, criou a todos. Pela nossa codificação, que é a obra do nosso irmão Kardec, Deus cria a todos, simples e ignorantes, e é o que a ciência comprova, né? Subpartícula da subpartícula da subpartícula. É do muito pequeno avançando para o muito grande. Todas essas que nós denominamos subpartículas, não no sentido de subestimar, é no sentido de tamanho. Que até quando nossa irmã Leila, estudamos, o átomo era indivisível, era a menor partícula, então ele era a subpartícula na nossa geração. Concluímos o segundo grau, ainda tendo o átomo como a menor partícula. Agora vamos para uma jovem como aquela que está ali. Para ela o átomo é plenamente divisível. E há de ser para nós também, porque a gente há de ter ido para os anais aí, e atualizar, estudar e derrubar a pirâmide de crença que tínhamos construído acerca de átomo indivisível e alcançar o acelerador de partículas que está aí nos dizendo que vamos investir mais para encontrarmos as partículas menores ainda, as subdivisões, as divisões e etc. Quando nós vamos vendo que toda essa gente, vamos chamar de gente, essas partículas mínimas, são inteligentes, imagina, são inteligentes, produzem a sua energia, têm carga vibratória específica, é o que nos ajuda no laboratório a diferenciar um elemento do outro, é a vibração. Que é o que ajuda essa moça a diferenciar as pessoas umas das outras, a vibração. É muito lindo esse movimento cósmico. E essa constituição de acervo de informações para o que está subliminar, ou seja, está abaixo do que percebemos e acessamos, vir para níveis passíveis de serem acessados por nós, mortais viventes comuns. e não só acessarmos, somarmos, fazermos produtos mediúnicos mais avançados, mais possíveis a nós todos, através da soma. Aí nós seremos capazes de desmistificar, por exemplo, quando nós vivenciamos uma experiência mediúnica extremamente rica, que até bem pouco tempo, quando não se trabalhava
essa questão da mensagem subliminar na comunicação entre os espíritos, esse movimento de trazer lá do diluído, que é a informação cósmica, está aí. E Cristo nos disse isso: tudo está dentro de vós. Hoje, ele já teria condições de, mesmo com a humanidade em crise, como está, ainda está, ele já teria condições de dizer: tudo está dentro de vós e fora de vós, num processo amplo. E mesmo naquela época ele já consegue nos dizer: quem tem olhos para ver, veja; quem tem ouvidos para ouvir, ouça; quem tem capacidade de sentir, sinta; quem tem capacidade de perceber, perceba. Que toda essa informação está aí, cosmicamente distribuída, em movimento, e nós sermos capazes de irmos não só acessando, como combinando com o melhor que trazemos e fazermos o melhor produto mediúnico. Todos somos médiuns, todos estamos, onde estivermos, produzindo, através de nossas ações, que já começa lá no ideatório. Quando a gente fala ação na casa espírita, nós estamos indo lá para a ação que começa no nosso processo ideatório, e vamos constituindo ideias através da nossa imaginação, transformamos essas ideias em pensamentos, e com o pensamento produzimos novas ideias mais adensadas de informações e composições, e elas são capazes de nos mover para as ações. Quando os orientadores vão nos conclamando a ter o cuidado do autocontrole e da autoadministração, é porque todas as informações estão aí. Posso captar e fazer o que o meu controle e a minha administração permitir. Imagina, aquela senhora me convida para ir à casa dela. Nájila, estou precisando sentar uma hora e conversar 10 minutos com uma pessoa. Aí eu digo: convida e eu vou. Quem vai decidir a coordenação da qualidade desse encontro, para ir pelo menos em direção ao que ela busca, sou eu. Que ela me convidou. Eu vou ter que, antes de ir, me perguntar o que eu estou indo fazer lá. Agora vamos para um outro exemplo. Esse é um exemplo ótimo, maravilhoso. Agora vamos. O melhor amigo de faculdade está no Rio de Janeiro e foi uma pessoa significativa. A família acolheu, acudiu, deu até pouso para estudar nos fins de semana, para tirar suas boas notas, só estudando com aquele filho. E esse melhor amigo vem: Nájila, olha, eu estou no Rio de Janeiro e eu vou hoje estar com os amigos no bar, não sei o que, no calçadão de Copacabana. Nájila, eu quero tanto te encontrar, venha. Por que não? Agora, o que é que eu estou indo fazer lá? Ele pode ter se tornado uma pessoa que gosta de bebidas alcoólicas. Ele pode ter se tornado uma pessoa que gosta de tabagismo, que gosta até de outras coisas mais. Mas eu estou indo fazer o quê? Um grande encontro, até por um processo de gratidão a um grande amigo, e eu vou chegar e vou fazer o meu autocontrole, vou administrar o tempo que eu devo permanecer ali e dizer para a pessoa: fulano, eu realmente estou com muita coisa em casa para fazer, estou muito feliz de ter te visto, ter tido notícia de esposa, filhos, netos e etc. Mas eu tenho que ir.
Eu não preciso ficar. Quem sabe eu volte para casa tendo feito bons produtos mediúnicos. Não só no sentido do outro, do mundo, das demais pessoas, no sentido da minha pessoa, do meu projeto encarnatório. Mas eu posso permanecer mais tempo lá e daí a pouco achar que pode bebericar a bebidinha alcoólica que não bebe nunca na vida, mas é meu melhor amigo. É uma pessoa... Eu posso criar justificativas para sair do meu autocontrole, sair da minha administração e sofrer a queda na qualidade do produto mediúnico. Posso sair de lá, inclusive, me sentindo mal. Quando estamos na esfera do espírita místico, eu vou dizer que saí de lá mal, porque tinha maus espíritos, porque o lugar é mal frequentado, porque bebe bebida alcoólica, porque tem isso, tem aquilo. Não. Nós saímos exatamente com o produto mediúnico que fizemos. Que fizemos, seja lá onde for. Uma mãe me liga e diz: você tem coragem de ir comigo buscar meu filho? Ele está numa boca de fumo. E eu preciso de alguém para ir lá comigo. E ninguém que eu liguei tem coragem de ir. Você tem? Eu vou. Já entra ali no banheiro para fazer a necessidade antes de sair, já em prece. Já sai em prece, já vai em prece. Chega lá, faz o diálogo mais harmônico possível, tratando todo mundo de senhor. Educadamente conversa, educadamente convida a pessoa e vai. É com qualquer linguagem que vou poder chegar? É com minha linguagem de quando eu estou no meu cotidiano raso ali, na família, onde é um espaço de mais segurança? Não, vou ter que fazer autocontrole, autoadministração, para que na soma com aquelas pessoas que estão ali naquele trabalho deles, na soma com eles, abstraia o melhor deles, o melhor, que a mensagem subliminar me permita sair de lá, me sentindo bem, fiz a ação que devia fazer principal, e as outras de dialogar direito com eles, e porque inclusive permitiu uma boa comunicação com aqueles espíritos, encarnados e desencarnados. Porque qual a possibilidade que nós temos de separar algum momento do nosso dia onde a nossa comunicação esteja sendo só com o encarnado? Nenhum instante. E qual a possibilidade que nós temos de, em algum momento do nosso dia, estar nos comunicando apenas com os desencarnados? Nenhum momento. Todos os momentos nós aqui, enquanto estivermos no polissistema Terra, nós estaremos fazendo comunicação com encarnados e desencarnados. E muito especialmente de acordo com as áreas que escolhemos trabalhar. Eu dou umas paradinhas para todo mundo pensar e ressignificar, por exemplo, trabalho. Quando nós escolhemos uma área para trabalhar, nós passaremos a trabalhar o nosso ser num processo de comunhão com bilhões de outros que trabalham aquela área. Encarnados e desencarnados. Imagina um físico no Brasil. Vamos pensar num físico na Unicamp. Não, vamos pensar numa que não seja tão referência tão grande. Uma pessoa, apesar de estar numa escola mais modesta, Universidade Federal de Teófilo Otoni, minha região. Tem a Universidade Federal. Um físico, um rapaz, uma moça,
que escolha ser físico na Universidade Federal de Teófilo Otoni e num processo missionário se sensibiliza a querer ficar por lá. E ele faz um bom trabalho, ele inclusive viaja para encontros e seminários, mas continua lá, retorna para lá. Como é o processo desse físico todos os dias se retroalimentar com um laboratório muito mais simples, com pessoas muito mais simples, com uma dificuldade enorme em encontrar seus pares ali, no plano físico ali. Os pares, ele é praticamente um no grupo. Mas um no grupo, ele está sozinho, ele está interconectado com todos os demais e vai fazer descobertas maravilhosas a depender de como ele usa o processo mediúnico dele. E a gente desmistificar processo mediúnico. Não era para estar mistificado no sentido de, parece que para exercer o mediúnico tem que estar dentro da casa espírita. Não, onde nós estivermos estamos exercendo. Até porque quando nós desmistificarmos, nós seremos muito mais cuidadosos. Muito mais. Ué, onde eu estou? Eu estou fazendo a minha produção mediúnica. Imagina o quanto isso é significativo para nós. E onde eu estiver, estarei vivendo os frutos do meu processo mediúnico. Onde eu estiver. Esses frutos, eles mudam, vamos dizer de cara, né? Muda quando você está indo lá buscar aquele rapaz. Você vai fazendo uma produção mediúnica para construir através da recepção de mensagens. Você está lançando suas vibrações, buscando, e elas vão encontrando nos senhores os elementos que eu preciso e vão retornando, porque o processo vibratório ele não vai sem volta. E não é questão de ir e voltar nessa linha reta da visão linear da física clássica lá do século XVII. Ele é espiralado. Está aqui nós produzindo a nossa vibração. Cada um de nós, cada um aí é esse ponto. E aí vai produzindo sua vibração. E a cada instante de produção, você está fazendo os encontros que estão lhe permitindo o movimento. O movimento, porque no cosmos nada está parado, né? Deitado, dormindo, estamos em movimento. Só o corpo está parado, o resto não. Tá? A cada instante desse aqui, estamos conectados através do nosso mediúnico, ou seja, essa mediação que é única, porque somos indivíduos, né? Nós não somos uma massa, nós somos um. Tá? Esse médium está aí produzindo suas interações, fazendo suas comunicações, alcançando mensagens que estavam no subliminar, mas agora vieram para o liminar e depois vai aumentando a concretude, passa a ser expressão, passa a ser produto, às vezes até material mesmo, que alguém é capaz de chegar a palpar, tomar, engolir, sarar doenças e etc. Tudo produto mediúnico, né? Tá. Nós vamos, nesse processo de somar, vai fazendo a nossa caminhada, onde nós nunca retornaremos ao mesmo ponto. Nem permaneceremos iguais. E vamos aí. Num processo espiralado, fazendo nossa caminhada. Aumentando nossos raios de ação.
Nosso grande trunfo é a cada instante do dia que rompe o equilíbrio, rompe por uma notícia horrível. Nós saímos do melhor equilíbrio. Nájila, volta. Lida com gente com uma dificuldade enorme para trabalhar. Aí, num outro momento do dia, ai meu Deus. Ai. Nájila, volta. Ligou para uma pessoa tentando uma melhor situação, a coisa não está andando, começou o equilíbrio sair do melhor, volta. E é chamando pelo nosso nome mesmo. E nós temos que ter um cuidado enorme, porque a cultura está nos ensinando a nos anistiar de nossas responsabilidades. E anistia de formas, eu diria, horríveis. Uma delas, sociedade está horrível. E tem pior, tá? Que é, ai, nesse mundo ninguém presta. Eu digo, o quê? Você está dizendo que sua mãe não presta, seu pai não presta, seus irmãos não prestam, sua avó não presta, seu avô não presta? Que isso? Que isso? Ninguém presta para você? Tem alguma coisa errada com você, procura um psicólogo. Porque se eu falar para vir para o centro espírita, já vai, quem sabe, dizer que eu quero fazer catequese. Mas eu digo, eu sou espírita, trabalho numa casa espírita, quem sabe seja bom. Tem o passe, tem a água fluidificada, tem a sala de reciclagem, tem os gabinetes de orientação. São vários recursos para te ajudar a fazer uma nova visão, construir uma nova visão para permitir à pessoa um nível de vibração e de comunicação onde ela agencie os melhores padrões para ela. Os espíritos orientadores são cuidadosos em nos dizer que o nosso livre-arbítrio é lei e que eles não invadem. Eles nos informam, nós trazemos a intuição, nós trazemos a nossa capacidade de percepção para, além de captar a mensagem, percebê-la, construir novos posicionamentos, nos mover para novas ações. Nesse processo intenso da comunicação, que flui especialmente através do subliminar, é os espíritos encarnados e desencarnados chegando a nós através daquilo daqueles pontos que nós tanto precisamos alcançar, mas que não alcançamos ainda, e acontece a soma. Então somam os saberes desta moça, como dessa senhora, desse senhor, daquele ali, daquele jovem, daquela jovem, e do outro, do que está nascendo, e daquele espírito que a gente pensa que não sabe nada, porque a cultura materialista nos ensinou a codificar. Quem sabe um pouquinho menos, a gente já diz que não sabe nada. Se a pessoa está numa dificuldade enorme de se administrar no mundo em que estamos, a gente já diz que ele é do mal. A gente é capaz de levar até para uma sessão especial, como se ele estivesse na mão de agentes do mal. E onde está Deus para nós? Onde está Deus? Onde está? Nós irmos alcançando essa presença imanente, coordenador por excelência, essa harmonia cósmica maravilhosa, o mar produzindo suas ondas, o vento fazendo esse processo de limpeza, a chuva nos permitindo hidratação e água, a natureza florescendo, crescendo, uma planta que é capaz de lançar garras e se agarrando num tubo de PVC que eu coloquei ali a planta a propósito.
Para quando alguém estivesse aí achando que ele não consegue subir, ver alguém muito mais simples do que ele, lançando garras e abraçando o tubo de PVC e subindo, para ser uma mensagem para ele, de que ele pode se somar a esse conhecimento, ao de uma planta que cresce um fungo, e os fungos que se comunicam e se unem num processo de produção enorme, e nós, nesse meio riquíssimo de informações e comunicações, buscando nossos saberes, trazendo lá da base que já trazemos, informações que se somam com as de todos, e nós conseguimos, a partir dali, perceber aquilo, que é o que a mensagem subliminar vai permitindo. Novos graus de percepção, que nos levam a novos graus de persuasão. É eu me persuadir de fazer ou não fazer alguma coisa. De tomar decisões. Que permite a capacidade de autoatualização permanente. Mas só um detalhe, cara. A autoatualização, se a gente estiver com preguiça, alimentando preguiça, nós idosos começarmos a afirmar que já criei os filhos, a missão está cumprida, aposentei para não fazer nada, agora que eu quero sossego, vem isso para eu fazer, agora que eu quero sossego, o banheiro da minha casa estoura o ralo e vem água para a vizinha de baixo. Se nós resolvermos tomar esses posicionamentos, nós podemos ter certeza que nós encurtaremos o nosso capital de qualidade de vida aqui no planeta, porque nós estamos do subliminar, que era para somar o bom que captamos de todos e aumentar o bom para melhor ainda. Nós estamos captando o desânimo de um, a preguiça do outro, a desesperança do outro, a falta de gratidão a Deus do outro, a falta de querer movimento do outro, e essas faltas todas, nós somos capazes de ir fazendo a persuasão para o negativo. E já sabendo que negativo não é uma afirmação e nem um dado absoluto, né? É negativo com relação a mim mesmo. Por exemplo, vamos clarear isso. Chega alguém a mim, que o cosmos já investiu muito menos do que já investiu em mim. O processo cósmico todo, Deus, com toda a sua exuberância, já investiu menos naquele espírito do que em mim. Porque na escala evolutiva, ele se alcançou enquanto espírito depois de mim, certo? Não é porque ele é ruim, nem ele é do mal, não. É só isso, é apenas isso. Na escala evolutiva, ele se alcançou enquanto espírito, por exemplo, 5 milhões de anos depois de mim. Então, eu estou sendo semeada, adubada, regada, o terreno está sendo carpido para os novos conceitos e valores crescerem há muito mais tempo que ele. Ele está ali comigo. E eu começo a virar a verdadeira fábrica de apontar defeitos nele. Ao invés de eu ser uma fábrica de informações, que nós todos somos fábricas. Imagina Deus em nós, que é a capacidade suprema de fazer. Nós fabricamos ideias. Primeiro fabricamos imaginação, fabricamos ideias, fabricamos pensamentos, nos movem para ações, fabricamos ações. Se nós trabalharmos com 30 pessoas, nenhuma faz nenhuma ação igual a outra. Quem já trabalhou com gente aí? Você viu alguém que conseguisse fazer
fazer qualquer coisa, de arroz a lavar banheiro, varrer a casa, a fazer um texto, escrever um texto. Você dá lá um título para 30 alunos. São bem diferentes as respostas. Muito diferentes as respostas. Porque cada um fabrica o seu texto. E assim vai. Tá. Aí ao invés de eu ser a pessoa que ali move aquele um para mais, eu começo a querer ir para o padrão dele. Na medida em que eu gastei o tempo que era para usar, no sentido de educá-lo, de trazer o que eu trago, humildemente trazer o pouquinho que eu já tenho, que eu já sou, que eu já sei, eu começo a acusar e aí eu vou me redimindo de fazer minha função mediúnica, de fazer a minha função missionária e vou tentando me nivelar a ele, mas para isso o que eu faço, qual é o recurso que vou buscar? É o de acusá-lo. Com ele não adianta mexer, não adianta tentar. É melhor. E cada um que eu for encontrando, eu vou debulhando a mesma coisa, o mesmo assunto. Isso vai nos trazendo uma desvitalização que nós perderemos, inclusive, moral para sermos orientadores dele. Mas ele foi colocado ali para ser nosso orientador. E essa é outra revisão que nós espíritas precisamos fazer. Todas as pessoas que sabem muito menos e têm muita dificuldade nas linhas de ações positivas que vêm parar nas nossas mãos, humildemente nós temos alguma coisa para ir chegando. E humildemente recolheremos dessa pessoa coisas maravilhosas. Maravilhosas. Todas as pessoas que têm a humildade de, ao trabalhar com pessoas muito simples, ou pessoas que sabem pouco, que pensa que sabe pouco, e vai ali garimpando e trabalhando, e de vez em quando puxando a corda, e de vez em quando com mais energia. Quer dizer, fulano, olha para você, você é muito mais do que você está fazendo. E aí, morre o assunto aí também e dá um tempo para a pessoa. E já deixa aberto para ela na hora que ela quiser vir conversar. A gente vai ver o quanto nós aprendemos com todos. E que é sempre através, não de milagre, e também não é por castigo. Aprendemos pelo processo que vivemos, que é a busca pela evolução, o processo de evoluir na soma com todos, onde todos são missionários, todos são mestres e são aprendizes, todos trazem ferramentas para o bem e estaremos com muita fé em Deus, na orientação dos bons espíritos, conseguindo ir trazendo do nosso subliminar condições, que elementos que nós já trazemos, semeadinhos ali, traz e chega a mensagem dos espíritos que nutrem, que regam e é capaz de fazer germinar, crescer e frutificar. Pois não. Voltando nas plantas que estão abraçando tudo, numa mensagem simples e silenciosa, elas comunicam: eu posso, porque você não. Isto. Eu posso, porque você não. Se eu produzo acerola com tanta simplicidade, eu produzo banana com tanta simplicidade, a bananeira ali nos dizendo, a acerola nos dizendo, a planta que vai tubo acima nos dizendo, as minhocas nos dizendo. Imagina a força de uma minhoca, meu Deus do céu. Fazer galerias na terra, para oxigenar a terra, para produzir alimentos, para essa multidão enorme comer, e somos vorazes no comer, sem uma ferramenta, né? A não ser ela mesma. Põe algum de nós para furar a terra, mesmo nós tendo dedo articulado, ossinho, unha na ponta, no dia seguinte vai estar reclamando. Ai, debaixo da minha unha está doendo. Ah, esgarçou as cutículas. Ah, meu dedo está áspero, porque cavei, porque furei essa terra para plantar não sei o quê.
E elas fazem com maestria, na simplicidade de ser. Eu vou ler um parágrafo aqui do texto que compusemos para esse trabalho, que é acerca da doutrina. A doutrina espírita nos proporciona alimento íntimo de boa qualidade. Dos que tiveram ou que venham a ter a ventura de conhecê-la, verão o quanto sofreram de transformações positivas, uma vez que passou a conviver com um conjunto de informações para serem acatadas pela razão e não impostas. Informações que o espírito assimila ao longo da sua caminhada, que é sucessiva. Ela estimula aqueles que se aprofundam nos seus ensinos, princípios e valores à prática do bem, do amor ao próximo, do perdão ao inimigo, da beneficência para com todos, da caridade para com todos, para com tudo. Por esta razão, os desafios da reformulação de nossas atitudes é questão de profundidade. O que seria a reforma íntima no contexto dos reflexos condicionados? Seria mudar as nossas respostas aos nossos velhos estímulos. Exercitemo-nos para compreender as situações adversas, administrando as adversidades, mantendo sempre o controle sobre nós mesmos, oferecendo o nosso melhor e acatando da melhor forma possível todas as informações que nos chegam, do subliminar até o macro, que é a informação aberta na ordem material da Terra.